com a qualidade do ministério escolhido, com a liderança do ministro Paulo na área de economia, nós conseguiremos ressoerguer esse país. Alguns governos que nos precederam foram uma verdadeira desgraça para o país, né? Roubaram o cidadão, desorganizaram as contas públicas, tiraram a esperança da nossa juventude e de muitos empresários que só pensavam em deixar o país, né? Nós, certamente, ao final já desse ano, estaremos recuperando a capacidade do brasileiro de confiar plenamente no seu futuro, um futuro de progresso, com paz, com ordem, com segurança. A seguir, fará uso da palavra o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente general Hamilton Mourão, prezado ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu caro amigo e chefe direto, Paulo Guedes, ministro da Economia, meu companheiro de banco amigo, Pedro Guimarães, e o presidente, meu caro amigo, presidente do Banco Central, Roberto Campos. O Banco do Brasil hoje se insere num programa do governo importantíssimo. A intenção é que se distribua para a população cerca de 42 bilhões em 2 anos, sendo que 28 bilhões só esse ano. Pelo menos foi o que eu ouvi do ministro Paulo, está certo? A participação do Banco do Brasil, nesse caso, é menor do que a Caixa. A Caixa se responsabiliza pelo Fundo de Garantia e pelo PIS. E ao Banco do Brasil caberão as liberações relativas ao PASEP. Nós temos no PASEP inscritos um pouco acima de 1,5 milhão de pessoas, num valor total de 4,5 bilhões. O Banco do Brasil disponibilizará para informação dos participantes do PASEP informações através do seu endereço eletrônico, que é www.bb.com.br/PASEP, e as consultas poderão ser feitas também em todas as agências, em todos os terminais de atendimento. A ideia é passar para os correntistas do Brasil, os recursos já irão diretamente para as contas, já no dia 19 de agosto. Os não correntistas do Banco do Brasil poderão fazer a transferência no dia 20 para os seus bancos, sendo que retirados até 2.500 não sofrerão qualquer tarifa, não terão qualquer custo. Eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a esse programa excepcional que o governo do presidente Bolsonaro está iniciando hoje. Primeiro é o aspecto de acreditarmos na liberdade individual, de que ninguém melhor que o próprio cidadão sabe a melhor maneira de aplicar seus recursos. Esses recursos são do cidadão, então vamos deixar que eles determinem suas prioridades, suas preferências, né? Esse é um aspecto fundamental desse programa. Há toda uma filosofia também por trás desse programa, além do impacto direto na economia. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o programa não é uma panaceia. Ele não vai substituir de forma alguma as grandes reformas que pretendemos para o país e que se iniciam
com a reforma da Previdência, né? Ele, na verdade, é uma ponte, né, que permite que a economia continue andando num ritmo razoável, até que realmente consigamos os efeitos das grandes reformas que virão, completadas, se Deus quiser, até o final do ano, né? Então, são esses dois aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que não há substituição, esse programa não nos libera de fazer as grandes reformas que temos pela frente. Segundo, o aspecto da liberdade individual, de acreditarmos que é o cidadão que sabe melhor o que é bom para si, né? Presidente Bolsonaro, eu não posso deixar esse púlpito sem destacar e reafirmar a confiança que temos que, sob sua liderança, com a qualidade do ministério escolhido, com a liderança do ministro Paulo na área de economia, nós conseguiremos ressoerguer esse país. Alguns governos que nos precederam foram uma verdadeira desgraça para o país, né? Roubaram o cidadão, desorganizaram as contas públicas, tiraram a esperança da nossa juventude e de muitos empresários que só pensavam em deixar o país, né? Nós, certamente, ao final já desse ano, estaremos recuperando a capacidade do brasileiro de confiar plenamente no seu futuro, um futuro de progresso, com paz, com ordem, com segurança. Muito obrigado. Em seguida, convidamos a fazer uso da palavra o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Ouvindo do Ipiranga as margens próximas de um povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, palavra resolve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança agradece. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, na estrela sorte corre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre o Brasil, este Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, nas aridades, risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, pela salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centro
justiça cada forte, verás que o vinho tem uma voz de amor. Ninguém te adora a própria morte. Meu Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gente, pátria amada, Brasil. Ouviremos agora as palavras do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde, é uma honra estar aqui. Presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente Mourão, meu chefe, ministro Paulo Guedes, ministro Onyx, meu amigo e guru, presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, todos os aqui, um grande orgulho, todos os funcionários da Caixa Econômica Federal. Acho que a gente tem aqui hoje um grupo, uma fração pequena em termos de número, mas o coração do banco. Então, eu queria começar agradecendo a oportunidade de ser presidente da Caixa Econômica Federal. São 7 meses, e nesses 7 meses eu aprendi um pouco do que é esse universo Caixa Econômica Federal. Por quê? Nós vamos fazer nos próximos meses, o Adolfo Saxida vai explicar um pouco mais de detalhes, vocês vão entender, algo que praticamente nunca foi feito. Faz 30, 40 anos que não se tentava nada parecido. Serão 106 milhões de pessoas que serão beneficiadas só na Caixa Econômica Federal. 270 milhões de contas, e a gente espera que 150 milhões de pessoas passem por uma das 26 mil pontos de venda físicos da Caixa Econômica Federal. Nós temos mais de 4 mil agências, mais de 8.500 correspondentes bancários exclusivos, mais de 13 mil lotéricos. Os Correios é gigante, só nossa rede de lotéricos é 20% maior. Nós estamos em todos os municípios do Brasil, e pelos próximos 6 meses não vai ter sábado, não vai ter domingo. Nós, começando dos vice-presidentes e de mim, todo sábado e todo domingo nós estaremos na agência, eu também, pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque a Caixa é o banco do povo, a Caixa é o banco do mais necessitado, a Caixa é o banco da inclusão. Nós, antes do governo Jair Bolsonaro, a Caixa era o único banco que não tinha 5% de pessoas com deficiência, 1,6%. Nós fizemos, há 10 dias atrás, a maior contratação de exclusão de pessoas com deficiência, certamente no Brasil, talvez no mundo, 2.000 pessoas, que foi o limite que nós fomos autorizados pela SESC. E estamos tentando chegar um pouco mais. Também não tinha nenhuma mulher como vice-presidente, são 12, e nenhuma mulher como diretora, são 22. Nós temos hoje 4 e 2 vice-presidentes, todas com menos de 40 anos. Então, a Caixa é o banco da inclusão, e eu queria falar um pouco, dado essa questão do FGTS, às vezes as pessoas falam, Pedro, R$100, 200, 300, 400, 500 não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Nós temos que conhecer mais o Brasil, né? E uma determinação do meu chefe, do ministro, Paulo Guedes, ele falou, Pedro, abrir o capital é uma coisa que você faz, já fez a vida inteira, mas você tem que conhecer o Brasil. E, desde o começo, nós fizemos um movimento chamado Caixa Mais Brasil. Todo final de semana, o presidente, os vices e diretores estão pelo Brasil. Nós começamos em Roraima, no meio de janeiro, fomos para o Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Piauí, e não é só na capital em Teresina, a gente foi para o interior, a 200 quilômetros de distância, aonde eu vi algo que nunca vou esquecer na minha vida. Uma moça de 25 anos, com 4 filhos, morando numa casa sem telhado, sem banheiro, e que basicamente, cheio de escorpião e barbeiro, mas sem telhado e sem banheiro, que é o que eu chamo de faixa, Minha Casa Minha Vida, faixa 0. E isso é o Brasil. E tem uma instituição que está em todos os lugares, que é a Caixa Econômica.
E, rapidinho em relação a isso, eu visitei 50 projetos de baixa renda e o presidente da República inaugurou 2. Também, às vezes, eu vejo umas coisas assim. Ele fez questão, e a gente fez o primeiro no interior de Pernambuco, e ele fez questão que o primeiro fosse numa região do Nordeste, e o segundo numa região norte, em Belém, no Pará. Então, eu estou aqui de uma maneira assim, até emocionada, porque o meu pai faleceu há 24 anos de AIDS, e naquela época, AIDS era como se fosse lepra. E às vezes eu vejo, quando a gente semana passada colocou essas 2.000 pessoas com deficiência, que muitas dessas pessoas no olhar se sentem como pessoas totalmente excluídas da sociedade. Então a Caixa Econômica Federal foi o banco, a empresa no mundo, certamente no Brasil, que mais fez a contratação de uma vez. Isso é porque nós somos o Banco da Inclusão. E a mesma coisa nós vamos fazer porque tem gente que vai receber R$2, R$3, R$4, e as pessoas da Caixa Econômica Federal vão atender essas pessoas como aquelas que iriam receber R$500 mil. Então, o detalhe serão 106 milhões de pessoas que vão receber dinheiro, e nós vamos trabalhar com afinco, porque efetivamente esse é um país e um governo que se preocupa não só com os ricos, que são fundamentais, mas também com os pobres. E a Caixa Econômica Federal é o banco de todos, de quem tem dinheiro, de quem não tem, de quem vai andando 2 ou 3 horas. As pessoas, às vezes, no interior, chegam 6 horas da manhã, e ninguém me contou, eu vi. Você imagina você receber R$40, R$50, R$60, andar 3, 4 horas para receber R$50. Então, esses 100, 200, 300, 500 fazem a diferença, até porque nós temos um programa chamado Caixa Mais Azul, e esse programa dá desconto de 90% em empréstimos atrasados. Ou seja, quem receber R$500, na verdade, pode pagar uma dívida de R$5 mil. E aí você fala, Pedro, mas e aí? E aí que essas pessoas, elas não têm a sua cidadania financeira. Porque hoje, como elas têm o nome sujo, elas vão ter que pegar dinheiro, porque todas precisam, a 15%, 20%, 22% ao mês. Então, como é que a gente pode deixar brasileiros tomando dinheiro a 22% ao mês? Então, esse dinheiro que vários vão receber, vão nos ajudar, a gente vai fazer dos 3 milhões de brasileiros que nós estamos ajudando, mais de 200 mil já pagaram suas contas, e 600 mil imóveis seriam perdidos, e 80 mil pessoas, 80 mil famílias deixaram de ter a sua perda. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu vejo esse movimento do FGTS como um movimento muito maior do que da economia, que é fundamental e que vai ajudar, mas quando as pessoas me falam como é que você vê isso, eu vejo mais um capítulo de um governo, de um ministério preocupado com o crescimento e com o bem-estar da população. E a Caixa Econômica Federal, o maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina, o maior banco do Hemisfério Sul, o 5º maior banco do mundo por clientes, e o 3º maior banco do mundo por número de pontos de venda, com mais de 26 mil pontos de venda, vai fazer o seu papel. Obrigado.